Peço para todos que deixem o material ao lado, tá? Deixe o caderno e os livros para que qualquer coisa vocês possam estar anotando e posteriormente estar tirando a dúvida de vocês. É interessante destacar que esse período que nós vamos trabalhar, a gente já até comentou, só que no contexto da América, né? Nós falamos desse período quando quando nós discutimos sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos. Então, esse período que nós vamos tratar hoje, que é o período entre guerras, que vai entre 1919 até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a gente meio que já conversou um pouquinho sobre esse período, só que no contexto dos Estados Unidos, quando nós falamos do estilo de vida norte-americano, falamos sobre a crise de 1929, né, o New Deal. Então, isso aí a gente já falou mais no contexto da América. Hoje nós iremos discutir, né, o que estava acontecendo no contexto europeu, tá? Então, só para que vocês possam se localizar nessa linha do tempo, certo? Ok? Estou gostando de ver, a sala está bastante cheia, né? Vocês estão aí com as câmeras ligadas, isso é muito bom, certo? Então vamos lá. Dou bom dia novamente para quem ainda não dei. Bom dia, tio. Então vamos começar, beleza? Para que possamos entender o que vai ocorrer nesse período entre guerras, nós temos que fazer um retorno ali, né? Uma volta para o final da Primeira Guerra Mundial, né? 1918. Então, a gente sabe que a Tríplice Aliança perde a Primeira Guerra Mundial, tá? E ela vai sofrer sanções, ou seja, ela vai sofrer retaliações por conta das nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Quais foram as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial? De fato, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, ok? Essas três nações, elas formavam, né, desde sempre, a Tríplice Entente, tá? Tínhamos também a Rússia, entretanto, em 1917, oriunda da Revolução Russa, ela acaba saindo da Tríplice Entente e se tornando neutra no contexto da Primeira Guerra Mundial. Fato é que nós temos uma nação, tá, que começa apoiando o outro lado, temos uma nação que começa apoiando a Tríplice Aliança, começa apoiando a Alemanha e que posteriormente, depois de 1 ano e meio de guerra, ela acaba indo para o lado da Tríplice Entente. Que nação é essa? A nação italiana, tá? A nação italiana, ela começa a guerra apoiando os alemães. Entretanto, depois de algum tempo de guerra, né, a guerra desenrolando, ela sem ter como continuar juntamente ao lado da Alemanha, até porque ela passava por um processo de industrialização muito fraco, ela acaba se rendendo e voltando-se para o lado da Tríplice Entente, ou seja, indo para o lado dos vencedores. Entretanto, o fato dela ir para o lado dos vencedores no segundo ano de guerra não muda o fato dela sofrer as consequências da Primeira Guerra Mundial. Não muda o fato dela ter que devolver territórios para a França, por exemplo, e não muda o fato dela sofrer sanções econômicas por parte da Inglaterra, ok? Por quê? Era uma forma de punição por ela, no começo da guerra, ter escolhido, supostamente, né, como podemos dizer assim, o lado errado, o lado da Alemanha. Então, mesmo, tá, uma coisa que vocês têm que compreender, mesmo a Itália acabando a Primeira Guerra Mundial do lado dos vencedores, se é que numa guerra existe vencedores, mas mesmo ela acabando do lado da Tríplice Entente, ela vai sofrer sim consequências gravíssimas em relação à Primeira Guerra Mundial. Que consequências são essas? Embargos econômicos, tá? Embargos alfandegários, né? No sentido da sua produção, que já era uma produção econômica fraca, ter o controle, o domínio da nação inglesa,
né, ela vai ter que entregar territórios para a França, né? Ela vai aí ter um problema de fome, miséria, de desemprego muito grande, além de territórios, né, italianos que ficaram arrasados pós Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o contexto que vocês têm que compreender para entendermos como Mussolini irá instaurar o fascismo dentro, né, da região italiana. A sociedade italiana está insatisfeita, tá? Está sofrendo, né, com o período do pós-guerra, e quando eu digo sofrendo, não é sofrendo em termos políticos, mas está sofrendo em termos econômicos, em termos sociais, né? As classes mais pobres estão perecendo, estão morrendo de fome, os pais de família não têm como, né, sustentar suas famílias, e, né, o governo, que na época era do rei Vítor Emanuel III, ele não tem condição, ele está sem condições de mudar esse panorama, ok? Então começa a surgir vários movimentos chamados de movimentos nacionalistas, tá? Movimentos nacionalistas. Então, dentro da Itália, né, a gente vai ter esses movimentos nacionalistas, né, geralmente liderados por um líder muito forte, né, que passa a convencer principalmente os jovens, né, a ficar ao seu lado em prol da valorização da nação italiana, tá? Então, a gente começa... E que ano é isso aí, professor? 1920, tá? Pós assinatura do Tratado de Versalhes em Paris, tá? É importante vocês também destacarem isso no livro, que o Tratado de Versalhes, que foi assinado em Paris, o Tratado de Paris ou o Tratado de Versalhes, que é a mesma coisa, ela vai deixar a economia italiana submissa, né, e mais enfraquecida, porque toda ela, né, girava em torno da Tríplice Entente, ou seja, dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, surgem esses movimentos nacionalistas, tá? Que eles vão buscar o quê? Eles vão buscar colocar na cabeça da sociedade italiana que eles precisam, né, se valorizar, precisam valorizar a sociedade italiana, deixando de lado, tá, as intervenções econômicas das outras nações. Compreendeste? Então, nesse primeiro momento, que vocês têm que analisar, vocês têm que entender é que a sociedade italiana estava passando por um problema econômico, tá? Um problema social. A política existente naquele momento não é suficiente para controlar a crise que a Itália passa no período pós-guerra. Outra coisa interessante que vocês têm que destacar nesse momento também é as retaliações que o Tratado de Versalhes, tá, faz a nação italiana. Então, territórios que eram de domínio da Itália serão passados para a França. A economia italiana gira em torno da Tríplice Entente. Dúvidas até agora? Não, né? Não. Ok, então vamos dar continuidade. Seguindo o fluxo, nós temos, né, outra ameaça dentro do continente europeu para os italianos, que é o comunismo. Então, enquanto nós temos, né, o capitalismo sendo o grande culpado pela Primeira Guerra Mundial, e isso estava impregnado na cabeça da sociedade europeia, né? O capitalismo, a Primeira Guerra Mundial foi feita devido, né, à industrialização e o capitalismo desenfreado. De outro lado, nós temos, né, o comunismo, tá? O comunismo que havia surgido na Rússia, como nós estudamos lá naquele capítulo da Revolução Russa, e em 1922 o comunismo estava se fortalecendo através da criação da União Soviética. Então, né, a burguesia italiana temia, tá, o avanço do comunismo na região italiana. Por que a burguesia temia o comunismo? Porque, né, vocês já estudaram o comunismo comigo, e a prerrogativa do comunismo é um governo que
sustente o proletariado, é um governo voltado para o proletariado, para o operariado. Então, a burguesia da Itália não queria isso, né? Ela está dizendo assim, nós não temos nem condição de nos manter, como é que nós vamos entregar nossas fábricas para os operários, para o proletariado? Então, o comunismo era uma ameaça muito grande para o fator econômico das classes altas, das classes burguesas. Então, essas classes burguesas, né, as classes que tinham condições financeiras, eles acabam se aproximando desses regimes ou desses partidos nacionalistas que estão cada vez mais crescentes, né? Por que que eles crescem e por que que eles se apoiam nesses partidos nacionalistas? Porque eles não querem a ameaça do comunismo. Haja vista que na prerrogativa do comunismo, né, o comunismo prega um governo feito pela prole, ou seja, pelo operariado. E isso não era a vontade, né, dos burgueses, da classe média alta italiana. Então vejam só a situação da Itália. A Itália está passando por um momento de crise econômica, as pessoas estão sem emprego, estão com problemas até para se alimentar, para sobreviver. E de um lado você tem a opção do capitalismo dos Estados Unidos e do outro lado você tem a opção do comunismo da União Soviética, né? Então, o que o italiano pensava? Se eu for para o lado dos Estados Unidos, eu vou continuar sendo o quê? Manipulado pela economia estadunidense. Eu vou continuar sendo um defensor do capitalismo, esse mesmo capitalismo que causou a Primeira Guerra Mundial. Então, os italianos não queriam isso. E quais italianos não eram a favor, né, desse sistema capitalista, de se aproximar do capitalismo estadunidense? Principalmente a população mais pobre, que colocava o capitalismo como algo que só iria deixar eles cada vez mais empobrecidos. De outro lado, nós temos o comunismo, tá? Então, o comunismo, né, ele também não era bem visto pela a sociedade, mas qual parte da sociedade italiana? Classe média alta, a burguesia. Por quê? Porque eles afirmavam que o comunismo iria tirar as suas riquezas passando para o proletariado, passando para o povão, tá? Ou seja, para os operários. Então, eles também não apoiavam o comunismo. Então, o grande problema da Itália naquele momento, para a chegada do regime fascista de Mussolini, foi que a sociedade não tinha um rumo, né, adequado, um rumo coerente, um rumo homogêneo para poder seguir. Então, a sociedade estava o quê? Dividida em pensamentos dos quais ela não se organizava de forma correta. Ok? Deixa eu só ler aqui do lado. Por isso, é como eu estou dizendo, eles temiam o avanço das ideias socialistas, porque quando se fala em socialismo, se fala em sociedade, se fala em proletariado, se fala de operários tomando o poder, se fala de reforma agrária, né, de divisão de terras, né, se fala de governo de viés social, né? O comunismo ele é muito taxado como governo autoritário, mas se nós estudarmos, né, a gente vai perceber que o governo autoritário ele não se baseia na questão do socialismo ou do comunismo, ele se baseia, né, no princípio do totalitarismo. Então, o que é um governo autoritário? É um governo totalitário. Então, ele pode ser um governo tanto de cunho capitalista e ser autoritário, e tanto de cunho socialista e ser autoritário. Deu para compreender? Mas naquele momento, né, a sociedade que era contra o socialismo e o comunismo era a sociedade da alta burguesia, os donos das fábricas que temiam, né, as suas fábricas serem, né, dominadas, serem passadas para o proletariado. Uma coisa que, né, isso não aconteceu nem na União Soviética e provavelmente não aconteceria na Itália, tá? Porque é uma utopia a gente ter um governo formado pelo proletariado, né? Isso aí
não faz muito sentido, né? Isso na prática não funcionaria. Deu para compreender? Então é por isso que os empresários, né, eles temiam socialismo. Ok, então continuando. Aí esses movimentos nacionalistas em 1922, tá? Eles vão ganhar mais força. Por quê? Porque o Vítor Emanuel, que era o rei, o monarca italiano, ele não irá conseguir controlar as despesas públicas da Itália e eles vão se tornar ultranacionalistas, tá? Então é importante que destaquem isso. Uma característica do governo totalitário. Eles deixarão de ser apenas nacionalistas e passarão a ser ultranacionalistas. E a gente já estudou isso em sala de aula. O que é um governo, ou então um princípio ultranacionalista? É aquele que ama a pátria mais do que as próprias pessoas. A pátria, a nação está Ele acima... faz de tudo para honrar. Isso. A nação está acima de toda a questão da sociedade, né? Você vai usar o chat hoje? Oi? Daqui a pouquinho. Você vai usar o bate-papo hoje? Já. Deixa eu só terminar essa introdução aqui. Beleza? Então, temos essa primeira característica aí. Então, vai surgir o Partido Nacional, né, Fascista, que é o partido de Mussolini. Então, o partido de Mussolini, ele vai surgir, né? Aliás, ele já está em formação naquele momento, mas ele vai conseguir mais adeptos. Em 1921 e 1922, né, o Partido Nacional Fascista vai crescer demais. Por quê? Porque ele vai ter a adesão de muitas pessoas, tá? De pessoas que querem uma melhor qualidade de vida, pessoas que querem, né, um status social melhor, que querem se livrar, né, do monopólio tanto dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que não quer o comunismo, né? Então vai ter muitos jovens. E o discurso que Mussolini traz, né? Mussolini é um político, é um discurso muito interessante para aquele momento. Por quê? Porque ele fala muito sobre valorização da nação, ele fala muito sobre, né, o poder que o povo tem. Então ele tinha uma retórica, né, muito agressiva e muito positiva no sentido de vamos vencer e vamos superar os nossos medos. E outra coisa que ajudava muito no discurso do Mussolini era que Mussolini ele se pregava muito na história romana, né? Então ele... Oi. Esse fato das pessoas terem um líder muito nacionalista, ele é melhor ou ruim? Ele é bom ou ruim? Segundo a história, como nós estamos estudando, foi algo ruim, né? Por quê? Porque isso fez com que criasse, né, uma perspectiva de dominação de territórios. E pior do que isso, uma dominação em relação às próprias pessoas do território, certo? Então, a partir do momento que ele se torna muito autoritário, ele se torna muito totalitário, ele vai controlar não só a política, mas ele vai controlar as próprias pessoas, entendeu? Como é a história aqui do próprio Mussolini, que ele vai chegar a um patamar de força total, entendeu? De adoração total a ele. Ninguém poderia ir contra os seus pensamentos porque era, né, censurado, correto? Então, voltando ao assunto, uma coisa que Mussolini também usava bastante para poder convencer a sociedade de ficar ao seu lado era a história da própria Roma. Então, vocês sabem que a Roma, né, foi um grande império na Idade Antiga, né? E ele usava isso, ele dizia, olha, romanos, nós temos que voltar a dominar os nossos territórios, porque na Idade Antiga nós éramos os detentores de todos esses territórios, né? Esses que ousam agora nos deixar de joelhos devem pagar, e etc., né? Nós temos que ser iguais os nossos irmãos da Roma Antiga, temos que
levantar o nosso império. Tá entendendo? Então ele usava muito esse discurso de que Roma era grande, que Roma tinha que mostrar que era uma nação forte, né, que não podia se render às outras nações, para poder convencer as pessoas. Mesmo assim, né, nas eleições parlamentaristas de 1922, né, 21, 22, ele não vai conseguir eleger muitos deputados, ele não vai conseguir, através do seu partido, eleger muitos representantes. Por quê? Porque ainda temos uma monarquia lá que, querendo ou não, tem um poder político muito forte. Então, o que o Mussolini vai fazer? Ele vai formar uma junta militar, tá? Uma milícia, né? Militantes, que irão marchar, tá? Na cidade de Roma. E esse episódio é muito importante que vocês destaquem. Por quê? Porque ele é chamado de Marcha sobre Roma, ok? Então, isso vai acontecer em outubro de 1922, tá? Quando Mussolini, na frente, né, dos seus soldados, do seu grupo paramilitar, né, ele irá marchar nas ruas de Roma, e isso vai atrair muitas pessoas, né, para mais de 20 mil, 30 mil pessoas marchando, e isso era uma forma de pressionar quem? Pressionar o rei Vítor Emanuel para tomar alguma medida, né, de alguma medida política para buscar melhorar algo dentro da Itália. E naquela marcha que ele fez em Roma, tinha o seu exército, que não era um exército oficial, né? Eles são paramilitares. O que significa isso? Eles servem como um exército de um partido, e que no caso era o partido fascista. Eles eram chamados de camisas negras, né? Porque eles usavam as camisas, camisa negra, né? Camisa com a cor preta, certo? Então eles eram chamados de camisas negras. Então Mussolini e os camisas negras marcharam sobre Roma e atraíram multidões, né, que estavam insatisfeitas com a política italiana e com as omissões, né, dos políticos italianos. Vítor Emanuel percebeu isso, né, o monarca italiano percebeu isso, ficou com medo de levar um golpe político, e ele vai, né, convocar o Mussolini para ser o seu ministro, seu primeiro-ministro. Pronto, a partir daí o fascismo começava a participar da política italiana, certo? Agora eu vou usar o chat aqui só para poder alinhar as coisas do que eu falei aqui para vocês, certo? E deixa eu só colocar aqui o computador para carregar 2 minutos. 1 minutinho. Menos de 50 segundos. Nem deu tempo de sentir minha falta. Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui, ó. Período entre guerras, tá? Período entre guerras. 1919 a 1938. Que é melhor porque 39 já é a Primeira Guerra, ou Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos no período entre guerras? Nós temos alguns fatos importantes, né? Primeiro, nós vamos destacar aqui, ó. Isso, justamente. É isso aí. É o que tu está dizendo aqui, tá certo. Quando o fascismo entrou no poder da Itália, foi porque eles mostraram toda a sua força marchando na capital, em Roma, né? E aí o governo ficou temeroso em relação a levar um golpe de Estado e preferiu trazer Mussolini para o seu lado, ok? Galera, coisa bem aí, rapidão. Vou colocar aqui de novo. Período entre guerras, nós já vimos o quê? Subdesenvolvimento
dos Estados Unidos e crise de 1929, tá? Ok? Isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores, tá? Período entre guerras, 1919 a 1938, a gente viu nas aulas anteriores desenvolvimento dos Estados Unidos e a crise de 1929. Isso foi aonde? Na América. O que nós estamos vendo agora? Tá? O fascismo. Tá? O fascismo. Deixa eu me dizer a página aí, por causa que eu me perdi aqui. É o capítulo 11. Página 203, 204. Qual página? 204. Porque eu tô sem o livro aqui, peraí. Não, achei. Achou? Achei. 204. Então nós temos o fascismo, né? Nós temos Mussolini, ok? E aí Mussolini, ele vai fazer o quê? Ele vai instaurar um regime totalitário, se aproveitando econômica e política da sociedade italiana. Ok? Então ele vai instaurar isso aí, um regime totalitário, se aproveitando da situação econômica e política da sociedade italiana. Ok? Ele forma Partido Nacional Fascista, tá? Irá ter muitos adeptos, forma uma junta paramilitar, camisas negras e marcha sobre Roma, capital, tá? Ok? Então, a partir desse momento da marcha sobre Roma, que é feita ali naquele período de 1922, tá? Que ano nós estamos? 1922, só para que vocês não possam esquecer, nós vamos ter, né, a quantidade de adeptos muito maior. E o monarca, né, Vítor Emanuel III, né, teme um golpe, tá, de Estado. Ou seja, o Vítor Emanuel temia que, né, fosse deposto do seu cargo à força, né? Pela força. Então, esse fato deles terem marchado pra lá de uma maneira deu medo pro Vitor? Sim. Assustou ele? O Vítor Emanuel, ele teme, né? Como eu botei aqui no chat, ele teme que ele fosse deposto, né? Que ele fosse expulso do cargo dele e tivesse até inclusive uma guerra civil, né? Porque ele iria buscar se proteger em relação a isso, certo? E aí ele vai convidar o quê? Ele vai chamar Mussolini para, né, para ser o seu primeiro-ministro, na tentativa de acalmar os ânimos, tá? Nisso, Vítor Emanuel, rei italiano, né, convoca Mussolini para ser o primeiro-ministro da Itália. Pronto. Quem é que se fortaleceu perante tudo isso? O Mussolini, né? O Mussolini, ele, querendo ou não,
obteve êxito naquilo que ele pretendia. Ou seja, o que ele queria era participar da política italiana. Então, mesmo que ele não tenha utilizado a força, mas só o seu grupo paramilitar, marchando na capital italiana, causou, né, um temor nos políticos da época, principalmente no monarca italiano, que era o Vítor Emanuele. Então, para que nós não pudéssemos, né, passar por um golpe militar ou um conflito direto das tropas monárquicas com as tropas do Mussolini, o Vítor Emanuele III resolveu, por bem de todos, ou pelo bem dele mesmo, chamar o Mussolini para conversar. Senta aqui, meu filho. Você não quer participar da minha política? Está aqui o cargo de primeiro-ministro. A única coisa que eu quero é que você, né, não ameace a monarquia. Galera, isso não vai dar certo, né? Porque Mussolini já tem muitos adeptos. Até no final do ano de 1922, início de 1923, o Partido Fascista, que tinha começado ali com 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, tinha 300 mil pessoas. Então, dentro de menos de um ano, né, vai triplicar, quintuplicar o número de adeptos ao princípio fascista, ok? Certo? Compreenderam como ele chega no cargo de primeiro-ministro, e a partir daí, professor, a partir daí ele vai começar, né, a controlar cada vez mais a política. Com a ajuda de quem? Com a ajuda da sua milícia. Então ele vai, né, proibir, ele é primeiro-ministro, né? Ele tem muito poder. Então ele vai proibir, né, opositores. Ele vai caçar outros partidos políticos para que tenha apenas um, o seu próprio partido, tá? Ou seja, um partido único. Isso é uma característica do regime totalitário, tá? Regimes totalitários geralmente têm apenas um partido, que é o partido do líder supremo, para que ele não tenha opositor, para que ele não tenha nenhum que vá contra ele. E o Mussolini vai fazer isso, tá? Juntamente com os camisas negras, né, que agora são integrados ao governo italiano, eles irão caçar, fechar e censurar qualquer outro tipo de partido político, principalmente se for um partido de viés socialista ou comunista. Se for o primeiro passo para a implantação do regime totalitário, censura aos seus opositores políticos. Ok? Beleza? O que nós estamos conversando aqui é a formação de um regime que ele vai contra, tá, algo que estava sendo instaurado na Europa desde o século XIX, tá, que era o Estado de Direito. Então, um Estado totalitário ele é contra o princípio instaurado, né, que estava sendo instaurado desde o século XIX, que é o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é o princípio da liberdade política civil, né, criada lá na Revolução Francesa no século XVIII e que serve de bases para a nossa sociedade. Tá? Então, o Estado de Direito ele foi pensado pelos iluministas no século XVIII e o Estado de Direito tem uma série de prerrogativas, né, que, de acordo com essas prerrogativas, a sociedade ela pode viver de forma mais harmônica, né, uma respeitando a outra, uma classe respeitando outra classe. Por exemplo, o que tem lá no Estado de Direito, né? Tem a questão dos três poderes trabalhando de forma harmônica. Então, o executivo não pode sobressair-se em relação ao legislativo e o judiciário. Isso é uma prerrogativa do Estado de Direito. Já o regime totalitário, só para que vocês possam ter noção, ele vem quebrando isso. No regime totalitário, o poder que vai se sobressair é o poder do líder supremo, que no caso é o poder executivo